Oi, eu vim reclamar. Zoeira, calma, não vim não. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E eu queria perguntar, você aí que tá assistindo esse vídeo, você tem acompanhado o anime de Chainsaw Man? Sim? Não? Se você não tá acompanhando, eu acho que é meio óbvio, mas você vai levar spoiler, tá? Então sai daqui agora! O anime de Chainsaw Man tem dado o que falar, principalmente nesses últimos 4 episódios, onde muita gente tem discutido bastante sobre o CGI do anime, né? Porque pra quem não sabe, e é muito leigo em relação a animes, CGI é uma sigla pra computação gráfica, que é basicamente quando os estúdios de animes não têm tempo de animar tudo em 2D, e eles vão lá e metem um bonecão em 3D no meio das cenas, basicamente. Isso é bem comum até, e é sempre usado em animes que estão meio que sem tempo pra poder fazer. Shingeki no Kyojin é um bom exemplo disso. É um anime que tava sem muito tempo pra sua produção, então todos os titãs desde a 4ª temporada têm sido feitos em 3D, basicamente. São os modelinhos 3D, ao invés de serem realmente desenhados. E, sendo direto, eu notei que muita gente tem falado bastante sobre a computação gráfica de Chainsaw Man, basicamente, né? Que é feita principalmente em cenas de luta e tudo mais. Lá desde o episódio 1, Chainsaw Man sempre teve ali CGI na parte de combate. E em todo lugar falam do CGI, né? O CGI do anime tá bom, tá passável, ou tá ruim, tá uma bosta e tal. Eu peguei esse vídeo aqui pra poder ser meio que um vídeo extra daqueles vídeos bem rapidinho, sabe? Onde eu vou dar uma opinião meio pessoal a respeito disso, sabe? E, bom, vou ser sincero com vocês. Eu acho que tem um problema que impede Chainsaw Man de ter todo o potencial que ele poderia ter. E, spoiler, eu não acho que esse problema é o CGI. Então, calma, né? Vamos falar primeiramente do ponto principal aqui do vídeo, né? O CGI de Chainsaw, ele tá tão zoado mesmo ou é só impressão? Bom, vamos lá, né? Os últimos episódios do anime em si foram alvo de críticas por conta do CGI, cara. E eu, sinceramente, fico muito dividido entre isso. Porque, vamos lá, né? O episódio 8 de Chainsaw Man e o episódio 9 usaram bastante computação gráficas. E o porquê que eu fico dividido, cara, é porque às vezes eu sinto que funciona e às vezes eu sinto que não. Por exemplo, no episódio 8, eu acho que o CGI não funcionou tão bem quanto ele deveria, sabe? Talvez porque tinha muita coisa pra poder acontecer ao mesmo tempo e tal. Sei lá, ficou meio estranho, sabe? Às vezes rolaram movimentos robóticos, movimentos meio travados, aquela animação meio meia boca que você sente que foi feita nas pressas e tudo mais, quebra um pouquinho a imersão da obra. Só que, ao mesmo tempo, às vezes existem momentos onde o CGI funciona perfeitamente. Por exemplo, no episódio 9 de Chainsaw, o mesmo CGI foi usado e ele ficou perfeitamente bem, né? Na luta do Denji contra o Espada e tudo mais, ficou tudo uma maravilha, cara. Então, putz, que engraçado, né? Desde o episódio 1, o anime tem usado CGI. Então lá no episódio 1 de Chainsaw, né, quando o Denji vai lutar contra o zumbi e tal, aquilo foi CGI. No episódio 3, quando ele vai lutar contra o demônio morcego, também foi CGI. Acredito eu que a única luta que não rolou CGI de fato foi aquela luta lá contra o demônio sanguessuga e tudo mais, que só não rolou CGI porque o Denji não estava transformado no Serra, basicamente, né? Era só o Denji normal lutando. Vários momentos do anime não usaram CGI, sinceramente. No entanto, bom, constantemente ele usa, né? Principalmente nas lutas do Denji. E muito se fala sobre isso, se tá da hora ou não. E sinceramente, cara, eu vou ser bem sincero a respeito disso. Tipo, eu acho que às vezes funciona e às vezes não funciona. Acho, mas isso atrapalha na minha experiência no anime? Eu caguei pra computação gráfica no anime. Sério, assim, eu caguei forte. Mas antes de continuar, deixa eu fazer um anúncio aqui. Vocês sabiam que eu lancei um mangá? Tipo, eu lancei um mangá inteiramente de graça pra vocês? Se você tiver interesse, leia agora Paradigma. Ele tá disponível no site e na plataforma Webtoon, que tá com o link aí na descrição. Paradigma é a história de uma garota que acorda com amnésia em um mundo estranho, com criaturas estranhas, desconhecidas, pessoas estranhas e memórias do que parece ser um passado distante. Paradigma é uma história de mistério e eu ficaria muito feliz se vocês dessem uma chance e fossem lá dar uma olhada, beleza? Bom, é isso, agora vamos continuar com o vídeo, né? Durante toda a minha vida assistindo animes, cara, teve pouquíssimas vezes que um CGI me incomodou como público, sabe? Tipo, eu não sou aqueles cara gourmet de anime que assiste e vai ficar reclamando de uma ceninha que tá de canto. Eu vi muita gente que reclama de ceninhas tipo, ai, quando o Denji fica de longe, ele fica em CGI e fica feio. Tipo, sabe? É só frescura, sinceramente, desculpa, eu acho que muitas vezes é frescura do público. As únicas vezes que um CGI me incomodou de fato, cara, em anime, foram em 2 momentos específicos, cara, que é quando eu vejo que o CGI
CGI tá feio, tipo, feio mesmo, sabe? Tipo, Berserk 2016, que é aqueles modelos de PlayStation 1, tudo torto, sabe? Os personagens se mexendo a meio FPS, tudo travado, parece que o anime tá rodando a baixa renderização, sabe? Aquilo incomoda, obviamente. E um outro momento que de fato incomoda pra mim em CGI é quando eu sinto que o CGI foi feito às pressas, cara, literalmente porque o pessoal da empresa não tinha tempo pra poder fazer as lutas ou alguma coisa e tiveram que botar uns bonecão 3D meio mais ou menos, sabe? Por exemplo, na quarta temporada de Shingeki no Kyojin, cara, você percebia que não é porque o CGI era zoado, porque os modelos eram feios, só isso, sabe? Tipo, era porque os animadores não tinham tempo de poder fazer o bagulho e eles tinham que meio que fazer de qualquer jeito, ir rushando e fazendo rapidão, sabe? Tipo, isso me dava uma impressão meio ruim. Mas, cara, em Chainsaw o que acontece? Em momento algum você sente que os caras não tiveram tempo de fazer. Fora que, por exemplo, quando foi o episódio que o CGI menos funcionou? No episódio 8. O episódio 8, cara, tem um dos diretores mais renomados do mundo dos animes, que foi o cara que dirigiu todo o Osama Ranking, sabe? Que foi aquele anime, basicamente, do príncipezinho que é mudo e tal. Aquele anime que foi muito bem animado e que as pessoas elogiaram. Então, o mesmo diretor desse anime fez o episódio 8 de Chainsaw. Chainsaw tem um monte de cenas incríveis no episódio 8, sabe? Cena com rotoscopia, cenas com animação extremamente fluida, ângulos novos que não tinha no mangá, cenas extras que não tinham no mangá e tudo mais. E aí acontece de ficar estranho quando eles chegam na parte da porradaria, cara. Então eu sinto que, sinceramente, no anime, cara, parece que é só uma divisão meio ruim de como eles vão usar os métodos que tem no anime, sabe? Tipo, eles vão montar o episódio e eles perdem, tipo, tempo demais fazendo as cenas normais e aí na parte da luta fica meio zoado. Tipo, você tem essa cena de super rotoscopia, sei lá o que e tal, que ela é muito pica no anime e o cenário de fundo se mexe e tal. E aí quando a gente chega na cena de luta, é tipo, sabe aquela cena que o demônio cobra aparece? Que ele tá mó feião e todo tosco porque ele tá em CG. E aí quando ele vai desaparecer, a mulher fala tipo, cobra, vai embora. Aí ele desaparece em um frame, sem animação nenhuma, e some. Não tem como defender, cara, ficou zoado. Mas parece que é muito mais falta de saber usar os recursos do que realmente o anime mesmo não ter dinheiro ou tempo. Eu me lembro que no episódio 8, cara, os primeiros 2 minutos do episódio 8 são um remake de uma cena que já tinha no episódio passado. Sabe aquela cena que a Himeno chega em casa e aí ela leva o Denji pra cama dela, aí ela vai, pega uma cerveja, depois ela vai lá e tenta pegar o Denji e tal. Sabe, eles refazem a cena do zero com um monte de ângulos novos e tudo mais, o que pra mim parece que é meio tipo... Imagina o diretor falando, vamos ficar 10 dias fazendo essa cena da Himeno ultra gostosa dando em cima do Denji e tal. Mas e a luta, senhor? A luta a gente faz em 3 dias com CGI. E meio que foi só. A luta foi feita em 3 dias com CGI. Sendo bem sincero, isso nem me incomoda de fato. Eu realmente acho que, ok, durante todos os episódios que eu assisti até agora, não existiu nenhum momento onde isso me atrapalhou de fato no anime. Pra mim o CGI é passável e em muitos momentos ele é pica e funciona muito bem. Eu tinha falado até no vídeo que eu ia mostrar pra vocês um problema que eu acho que ele mexe mais em Chainsaw Man do que o próprio CGI e me incomoda mais do que o próprio CGI, cara. E... ironicamente, eu vou falar desse problema aqui, cara, a obra da Mappa, cara. Eu sinto que um problema que tem dentro do Chainsaw Man da Mappa é que eles fizeram meio realista demais. E sim, pode parecer meio esquisito de tentar explicar isso, mas deixa eu tentar explicar. Você já ouviu o terceiro encerramento de Chainsaw Man, que é aquele que tipo é todo psicótico, tem umas luzes piscando na sua cara, um monte de cores vibrantes e tudo mais, a música estourada, metal, rock, psicodélico e tudo mais? Bom, eu sinto que é assim que muitos fãs da obra queriam ver Chainsaw Man, porque é basicamente assim que ela é no mangá, né? É uma obra meio suja até, a forma como ela é desenhada, como a porrada é desenhada, é tudo meio sujo, meio rabiscado, meio dark mesmo, meio tenso, sabe? Principalmente muito psicodélico. Então muitas pessoas esperavam que Chainsaw Man fosse um show de luzes, sabe? Totalmente psicodélico e estranho, quando na realidade a Mappa decidiu adaptar ele de uma forma muito mais realista e depressiva, sabe? A trilha sonora é ambiente, é tudo calmo, é tudo devagar, sabe? O ritmo vai bem tranquilamente e tudo mais. Vale destacar aqui que, tipo, eu já fiz um vídeo falando que eu gostei desse novo tema. Tipo, eu gostei da forma como eles adaptaram e eu acho que essa forma meio cinemática deles adaptarem o anime funcionou muito bem. Ficou
top. Mas às vezes eu acho que ele atrapalha um pouquinho sim. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma experiência minha a respeito da obra, cara. Quando eu li o mangá de Chainsaw Man, né, o mangá em si, cara, eu juro pra vocês, eu ficava 50% do tempo dando risada, cara, porque tem muita piadinha no mangá. E eu não falo nem da tradução brasileira e tudo mais, cara, porque eu li o mangá em inglês. E mesmo assim, cara, tem muita piadinha, sabe? Chainsaw Man tem muitas piadas escrachadas, sabe? Um humor que realmente, tipo, é pra você rir mesmo, sabe? Tipo, de balançar na cadeira e tudo mais. No entanto, no anime, cara, eu senti que mais da metade dessas piadas, elas foram bem mais ou menos, sabe? Tipo, o anime ele é tão realista, tão seco, que às vezes as piadas não pegam, passam despercebidas, sabe? E acho que sim, isso é um ponto que prejudica bastante o anime, porque esse tom menos psicodélico, cara, faz com que alguns personagens, principalmente os de comédia, eles percam um pouco daquele tom mais escrachado. Às vezes funciona e às vezes não. Por exemplo, o Denji, cara, ele parece muito mais maluco quando você vê ele no mangá. No anime, cara, eu achei que ele pareceu muito mais humano pra mim, e funcionou bem mais, sabe? Tipo, eu gostei mais dele, ele parece bem mais pensativo, bem mais inocente e até mesmo meio fofo às vezes. Pra outros personagens eu sinto que não funcionou, cara. Como por exemplo a Power. A Power é tipo a personificação de Chainsaw Man no mangá, sabe? Ela é maluca, ela fica toda hora gritando, ela faz piada toda hora e tudo mais. E quando isso acontece no anime, cara, o anime é tão calmo, às vezes nem tem trilha sonora nas piadas e tal, sabe? Tipo, a piada passa seco às vezes, você nem percebe, sabe? Eu juro pra vocês, a maioria das piadas que teve da Power em Chainsaw Man, tipo, eu nem ri, eu só soltei aquele arzinho, sabe? Quando você vê a piada, você fica tipo, puf, sabe? É aquela piada meia boca que você sente que tá meio deslocada ali. Eu acho que eles terem mudado bastante o tom da obra prejudicou algumas coisas nesse ponto, cara. Mas sendo sincero mesmo, no fundo, ainda tá muito pica. Eu realmente sinto um pouco esse problema, né, do tom ter mudado bastante e tudo mais, mas sinceramente eu não sei dizer se seria melhor de um jeito ou de outro, como eles adaptariam se fosse do outro jeito, e, cara, eu gosto muito de gostar das coisas, basicamente, então, no fundo, é só minha opinião a respeito de tudo isso daqui que eu tô falando. Eu acho que o CGI tá passável, sinceramente, eu também acho que a tonalidade do anime tá passável. Claro que tem uns momentos que, como eu falei, cara, eu sinto que algumas piadas estão fora de tom, às vezes parece que o anime perde um pouco da sua comédia e do seu tom mais psicodélico, mas, sendo bem sincero, isso acontece às vezes, não é muito, e muitas das piadas da Power e dos personagens eu ainda consegui rir pra caramba e achei elas tão divertidas quanto elas deveriam ser. No fundo, cara, eu acho, por enquanto, que o anime tá indo muito bem, cara, e acho que se continuar assim, vai ser um dos melhores do ano, se não o melhor, e vai ser um dos melhores, cara, que eu já assisti, com certeza. Mas, enfim, e você? O que você acha? Não esquece de deixar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais, falou!